Deus não vai fazer desse ano o melhor ano da sua vida sem a sua cooperação. Você deve colocar força, deve investir nisso. E o que tiver difícil, supera. O que você não conhece, enfrenta, acredita, porque você vai ser altamente recompensado por isso. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Obrigado e que assim seja. Que sempre seja o teu reino quem venha, o que venha, meu Deus, conduzir a nossa vida. Que a tua vontade seja feita. Que o Senhor venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui e viemos ao teu. Que o Senhor, meu Pai, receba nossa adoração, receba a nossa oferta, receba, meu Deus, a nossa primícia em mais esse dia, o último sábado da última semana do nosso propósito de fé, dos meus projetos de conquistas para 2025. O ano do melhor vinho, o ano do melhor tempo, o ano de uma alegria completa, que eu creio, meu Deus. Eu recebo essa palavra, eu declaro que cada pessoa que tem ouvido ela, que tem, meu Deus, crido nela, que também receba essa palavra. Que receba do Senhor, que receba, meu Deus, unção, que receba poder, que receba bênção. Que o Senhor venha, meu Pai, agora, e que o Senhor se faça presente no nosso meio. Porque estamos aqui por causa do Senhor, para agradar ao Senhor e para dar ao Senhor, meu Deus, condições do Senhor vir e operar, abençoar a nossa vida e manifestar o teu poder. Eu consagro esse dia ao Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de cada pessoa ao Senhor e eu declaro unção, poder, graça. Eu consagro, meu Deus, e declaro que o Senhor, meu Pai, derrame bênçãos sobre nós. Se chegamos até aqui, é graças ao Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu não creio que o Senhor ajuda uma pessoa até um ponto. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor leva ela até o destino que tem para ela. Que a boa obra que o Senhor começa, o Senhor conclui. E eu oro para que a obra do Senhor seja concluída na nossa vida. Que o Senhor venha concluir a obra, que o Senhor venha realizar, meu Deus, e fazer em nós e fazer por nós proezas, para que sejamos altamente abençoados e honrados. Obrigado por tudo, meu Deus, obrigado pela vida, obrigado por estarmos aqui, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem, meu Pai, nos livrado de laços, de perigos, o Senhor tem nos libertado de todo o efeito, meu Deus, dos encantamentos, das feitiçarias. O Senhor tem, meu Pai, nos mantido íntegros daquilo que depende do Senhor. Eis-nos aqui, estamos íntegros, estamos de pé, estamos, meu Deus, no melhor lugar, fazendo a melhor coisa agora, que é a tua casa, adorando ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a dar manutenção a cada uma das dádivas que o Senhor tem nos dado e a cada um dos bens, meu Deus, que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Eu creio no teu poder. Eu creio, meu Deus, na tua obra sendo realizada na nossa vida. Eu peço que assim seja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Deus, nos conserve em paz e que o Senhor nos conduza pelo teu caminho. Não deixa irmos pelo nosso caminho, mas que o Senhor nos conduza pelo teu. Eu peço a unção e a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Em nome de Jesus.
Que o Senhor, meu Pai, use esse culto, usa a palavra, usa o louvor, usa, meu Deus, tudo aquilo que nós temos aqui, porque tudo está. E mais uma vez, eu consagro ao Senhor. Eu consagro a minha vida, eu consagro a vida de todos aqueles que estão aqui comigo, para que esse culto, essa transmissão aconteça. Eu consagro esse templo, eu consagro todos os nossos equipamentos, instrumentos. Eu peço, meu Deus, a tua unção, que não chegue uma imagem, um som, que não chegue a minha voz, não chegue a voz da Tamires, o som do teclado, meu Deus, mas que chegue, meu Pai, unção em cada lugar. Que aqui, meu Pai, cada um receba unção. E que o Senhor, meu Deus, use-nos e use tudo que nós temos à disposição para que a unção do Senhor atinja a cada lugar e a cada pessoa. É o que eu creio. E eu declaro agora, em nome de Jesus, que o Senhor faça em nós. Que o Senhor faça por nós, meu Deus, e que o Senhor faça conosco. Muito obrigado. Eu oro e entrego esse culto nas tuas mãos, para que ele seja bênção e instrumento de bênção na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito você pega. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida, que é agora. Você crê nisso? Seja feito conforme a sua fé e beba desse cálice. Esse é o momento. Esse é o momento, inclusive na última semana do propósito, o Senhor vem com essa palavra para que bebamos desse cálice, para que não tenhamos medo, né? Aliás, no último dia do propósito, porque amanhã é o encerramento, né? Amanhã a gente nem conta como, amanhã é só o dia mesmo para quem chega, né? Eu cheguei, eu terminei, eu concluí, eu corri a corrida, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu perseverei, eu dei a Deus, eu não peguei de Deus só, eu dei a Deus, eu plantei, eu construí, agora eu vou morar dentro da minha construção. Que coisa, né? A gente passa 7 semanas, tem gente que é interessante, né, o pensamento. A pessoa, ela vem, constrói a casa dela, quer construir a casa dela em 5 dias, 3 dias. Né? O que dá tempo de fazer em 3 dias? Dá para fazer um bom baldrame? Não dá não, engenheiro? Está falando que não dá. Então, não dá para fazer. Então, tem gente que 3 dias do propósito, 5, 7. Dá para construir, dá para... A gente vê às vezes, né, aquelas obras que a pessoa acha que calculou, né? Vou fazer uma reforma, eu comprei o terreno, vou reformar e tem um problema. Não tem? Às vezes você passa num terreno que você vê lá que tem aquelas barras de ferro, né, que foram colocadas no chão, que estão ali apontando, de repente já estão um tempo, estão enferrujando já, ou que levantaram, né, o alicerce até uma altura ali, 50 centímetros. Ou até tem casas, né, que você vê, que foram levantadas, ficou aqueles buracos da janela, né, aquela passagem da porta. Mas dá para morar nelas? Tem gente que até se arriscaria se abrigar, né? Não, entrar lá dentro. Já pensou quantas pessoas que já devem ter invadido essas obras? Né? Gente que estava drogada, gente que estava endemoniada,
gente que estava oprimida e que na ideia, tem uma obra abandonada. Já pensou quantas pessoas que talvez pensaram, tem até uma altura, já está na altura do telhado, deve estar coberto. Já pensou? Eu lembro que onde eu morava, quando eu era pequeno, tinha, né? O bairro que eu morava não era um bairro de prosperidade na cidade. Não era. Então você via várias dessas obras iniciadas, algumas demoravam anos, né? E continuavam no mesmo jeito, só às vezes você via o alicerce, às vezes paredes apenas levantadas. Algumas você via que montava-se aquela estrutura de madeira, mas não se cobria. Eu lembro de, às vezes, né, do lado de onde eu morava, era uma região da cidade onde tinha muito tráfico de droga, tinha muita prostituição. Às vezes você via aquelas pessoas viciadas e elas vinham, né, e se abrigavam, tentavam se abrigar. Então aí a pessoa entrava até ali, daqui a pouco você via saindo correndo quando começava a chover ou aquele momento do sol. Por quê? Porque não tinha cobertura, porque não tinha condições. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho a honra de estar aqui hoje no último dia do propósito. Agradeço a Deus por isso. E você que está acompanhando agora esse culto, hoje, né? Você também tem a honra de estar chegando no último dia do propósito. Olha que bênção. É o que a bispa falou domingo passado. Olha, já é o 7º domingo. Parece que eu estava começando ontem. Alguns dias parece que estava começando primeiro domingo, né? Aquela coisa o primeiro jejum. Agora já foram todos. Que bom, né, a gente fazer assim, né? Ó. Você olhar para trás e para baixo. E você vai dizer, por que para trás e para baixo? Porque você vê o quê? Se eu olho aqui, eu faço assim, o que eu vejo? Eu vejo a caminhada, eu vejo os passos, eu cheguei, né? Quer dizer, eu olhar aqui atrás tem uma trajetória, tem marcas de passos que eu dei, que eu caminhei, que eu pisei, que eu estiquei a perna, não, eu vou mais um, não estou com vontade, eu vou mais um. Estou debaixo, como eu falei o culto ontem, já está no ar. Estou sob efeito de inveja, mas vou lá, vou orar, vou quebrar, vou receber unção, dou mais um passo. Tá difícil, mais um passo. Não é fácil, mais um passo. Tenho situações em casa, mais um passo. É assim que a gente conclui a nossa jornada, a nossa caminhada. E o Senhor está dizendo, apesar de tudo o que nós estamos vendo, que nós estamos presenciando à nossa volta, e a nossa volta não diz só do país, porque às vezes você está aí, né? Eu não tenho gente só do Brasil que acompanha esse programa, esse culto. Tem gente de outros países, então não vou nem me prender. Tá isso, tá aquilo. Aqui tem, lá tem. Aí onde você está, tem. Então, apesar de situações aí, notícias e rumores de notícias e situações, a palavra está chegando. Não, mas tem algumas coisas que estão diferentes, não estão iguais. Esse é o novo. E é por isso que tem gente parando. Êxodo 20, 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando,
todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio o quê? Não, de novo. Deus veio provar quem? Moisés já morreu. O povo aí que está falando já morreu. Moisés veio provar quem? A mim. A você. Perdão, Moisés não, Deus. O Senhor veio provar quem? O Senhor veio provar a mim, veio provar você. Tem coisas que estão acontecendo. Porque vamos lá. Agora há pouco eu ainda estava lendo isso aqui, eu estava pensando, né? Que às vezes a gente se prende a cada coisa pequena, minúscula, né? Sabe? E é da cabeça nossa, é um vício, é um hábito, né? Porque outra palavra que veio forte essa semana é o que é uma conquista muito forte, a mudança do caráter. É ou não é? Conquista, vitória, mudança do caráter, porque o nosso caráter, ele começa na nossa percepção mental, na nossa compreensão mental, porque tem coisa que às vezes alguém está te falando assim, faz assim porque dá, a tua compreensão está dizendo assim, não dá. Às vezes você está diante de um perito, de uma pessoa que é mais experiente, mais velha, mais conhecedora, mais assertiva, mais bem-sucedida. A pessoa está dizendo assim, vai porque dá. Mas, às vezes o caráter da pessoa, a compreensão mental dela, que é onde começa o caráter, como eu vejo as coisas, como eu entendo as coisas, você está dizendo, não dá, não é para mim. Não é possível, não consigo, não vai dar certo, não tem como. E isso não acontece só da conversa, isso não acontece só na conversa, num diálogo, numa situação onde há duas pessoas. Isso acontece também quando Deus fala algumas coisas, quando Deus faz alguma coisa. Porque quando eu estava lendo ainda, eu pensei, né? Vendo-se o povo diante dos trovões, quem é que faz um trovão acontecer? Quem? Deus. E quem é que faz um relâmpago acontecer? Eu estou lento hoje, não? Porque vocês estão lentos, né? Então, a gente está lento hoje, né? Às vezes é o reflexo, então vamos lá. Quem faz o trovão acontecer? Deus. Quem faz o relâmpago acontecer? Mas olha que interessante isso aqui, E do som da trombeta. O som da trombeta. Trombeta, a gente até então só ouviu de homem tocando. A próxima vez que a gente ouvir a trombeta, uma trombeta como essa aqui, eu espero que seja a última coisa que eu escute na terra, a trombeta. Porque depois eu não quero ouvir mais nada na terra. Aí eu só quero ouvir a adoração dos anjos que dizem santo, santo, santo. E aqueles tremores lá que a gente lê lá em Isaías, né, que os batentes tremiam de tão grave que era a voz dos anjos lá, né, entoando, igual aquela música que a gente canta, né? Que tem hora que eu me perco, que hora que tem os anjos que clamam, depois é o povo que canta, é isso, né? Os anjos clamam e os homens cantam. Santo, né? Toda a criação, santo, e assim. Então,
Olha que coisa, no meio de tanto estrondo, som grave, de repente tinha lá o agudinho, né? Você olha a trombeta. Tem gente que vai se pegar numa pequena coisa, num detalhe. Mas como? Mas por quê? Mas é Deus. É Deus. Deus, ele vai do trovão à trombeta. E a gente está falando do som mais grave que a gente pode ouvir, que a gente conhece. Porque pega quando você vê Pega, por exemplo, quando você vai no cinema. O som mais grave que você vai ver, que você vai ouvir, é o som de um trovão. É ou não é verdade? A impressão que a caixa, que a parte grave, né, que é o sub, vai até rasgar. Aquela coisa. Treme, né, o lugar. E aí você pega, no meio desse som todo, tem aquele sonzinho agudo de uma trombeta. É o Senhor. Mas Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Você vai falar, você estava falando do medo, de aproveitar a oportunidade, de viver o que Deus tem. Exatamente. E o que você vê pessoas fazendo? E eu espero, e oro, abençoa a sua vida agora, em nome de Jesus, para que você não seja uma delas. As pessoas parando, se intimidando e recuando diante do novo. Ah, mas isso é um novo. O novo já diz, eu não conheço. Não é comum para mim. Lembra, eu falei que até da mudança do caráter tem coisa que ainda é comum para mim. É comum pensar, é comum receber e compreender daquela forma. É comum olhar para aquilo com aquele olhar já, um olhar bem, como é que eu vou dizer, um olhar já, não me vem outra palavra agora na mente. Eu vou dizer, a gente às vezes tem aquele olhar manjado. Não tem? Tem coisas que você tem um olhar manjado já para aquilo. Que é como você vê, talvez não é o que está acontecendo, não é a realidade, inclusive. Mas você já se acostumou, já ficou, né? Tem aquele olhar fixo para aquilo, daquela forma. Não, sabe, tem coisas que a gente bate o olho, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai ser, isso aqui não vai fluir, isso aqui não vai rolar. É aquele olhar manjado. Para aquele povo, aquilo tudo era perigoso demais para eles. Para o Moisés, era uma prova que ele e todos deveriam passar e aquilo seria muito bom para todos eles. Tanto que o Moisés disse, o Senhor quer prová-los. Deus veio prová-los, não tenham medo. Por que ele veio provar vocês? Para que o temor de Deus esteja em vocês. Se é para vocês temerem alguma coisa, só temam a Deus. Porque você vai falar, mas para quê? Quem passasse por aquilo, o que temeria depois? Quem passasse pela nuvem escura, como Moisés passou. O que o Moisés... Você vê o Moisés depois, por exemplo, temendo aquelas serpentes, aquelas víboras que atacou os israelitas? Você viu ele temendo? Você viu Moisés temendo os amalequitas naquela batalha? Você vê o Moisés temendo os edomitas, os moabitas, que foram territórios que eles tinham que passar durante a trajetória. Chegamos aqui. De quem é essa terra? Edomitas. De quem é essa terra?
moabitas. Ah, tem Og, Seom, que estão vindo. Você vê em algum momento o Moisés, gente, não, mas peraí, quem que é? É aquele grandão? Quem que é aquele que ninguém venceu? Você vê o Moisés temendo? Meu Deus! O Senhor estava dizendo, eu quero todo mundo. Elevando o nível de temor. Como é que eu elevo o meu nível de temor? Quando eu me relaciono com Deus. Como que eu deixo de ser aquela pessoa instável, que oscila, que tem dias que está maravilhosamente bem, acorda e não é o passarinho que canta para a pessoa, é a pessoa que canta para o passarinho. E não é a Tamires, não. Né? Não, tem gente que acorda, tem aquele dia que a pessoa acorda, você ouve a pessoa subindo ou descendo uma escada, a pessoa está lá, né? E a pessoa está cantando para o passarinho. Mas tem dias que a pessoa acorda, você tem a impressão que ela dormiu assim, com o limão do lado dela, e a hora que ela foi acordar assim, ó, ela está azeda, está mal, está áspera, está dura, rígida. Porque não é com Deus que ela está se relacionando. Porque pessoas mudam, pessoas fazem-na oscilar. Pessoas fazem ela ficar bem ou ficar mal. Então Deus quer elevar. Mas para isso, tem um jeito, não tem dois. A gente precisa romper aquilo que está servindo como algo assustador, aquilo que está parecendo muito, muito, muito diferente do que nós estamos acostumados. Nós precisamos passar. Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. E aí tem gente que vai dizer, mas o que é a nuvem escura? É aquilo que você está temendo, porque é diferente. É estranho para os teus hábitos. Aquilo que não é comum, que você não dominou ainda. Aquilo que você não tem controle. O que a gente não tem controle, a gente não vai do mesmo jeito. Por exemplo, quando eu acordo, eu faço um caminho onde eu estou ficando, né, como eu acordo mais cedo, óbvio, que a minha mulher e a minha filha. O motivo está óbvio, não preciso nem explicar. Então tem um caminho que eu faço, que é um caminho escuro. Eu também não acendo a luz já a hora que eu acordo para não acordar, né? Então eu tenho que sair, tem um corredorzinho, tenho que virar à direita, aí eu saio por uma porta, tem um outro cômodo até o final. E lá naquele lugar tem uma luz no final que vai iluminar o cômodo onde eu vou ficar e vou me trocar. Então, até esse interruptor tem um caminho ali. Ali tem várias coisas, né, que é um lugar bem compacto. Tem várias coisas ali. Tem obstáculos. As primeiras vezes, eu demorava muito mais tempo e por alguns dias ainda. Vamos lembrar que eu estou fazendo isso quase no período do propósito, né? Então tem 50 dias, um pouquinho mais. Sempre, às vezes, estava andando ali, ó, sabe? Você está andando no escuro ali, bate o dedo, vai lá, encosta num lugar que não é para encostar, às vezes derruba alguma coisa que está ali num lugar que você não vê. Por quê?
porque eu não estava vendo. Para mim aquilo era diferente, estranho, tá entendendo? Então, a velocidade, sabe, eu não pisava, eu tateava o terreno com o pé. Então, eu ia colocando o pé para ver, tem alguma coisa aqui, vamos ver. Às vezes também estava muito frio, então eu queria pisar no tapete. Então, quando eu já imaginava que não ia ser o tapete, que ia ser gelado, já você vai com o pé mais, né? Então, hoje, é da mesma forma. Vamos falar 50 dias depois. Hoje é da mesma forma, mas se você perguntar, você vai na mesma velocidade? Não. Você demora o mesmo tempo? Não. Você derruba as mesmas coisas? Não. Qualquer horário que você tiver que fazer isso, você vai? Sim. Por quê? Porque agora eu conheço. Por que eu conheço? Porque eu passei por aquilo. Eu já passei por isso mais de 50 vezes, né? Então, aquele caminho agora para mim, ó, aquela, sabe? Eu já sei onde eu piso. Agora eu piso. Eu não tateio com o pé, sabe? Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Opa, não. Eu já sei, já levanto, já tenho o caminho, já saio, já vou direto ali no ponto, já desvio, já ligo a luz. Agora tem luz, vou fazer. Tem gente que não está fazendo esse caminho. Porque a pessoa, mas está diferente isso aqui. É diferente, vai ser diferente. Graças a Deus. Quem não gosta de mudança, esse é o teu ano. É o ano de você já começar tomando bordoada. Pá! Opa! Porque não é pelo gostar, é pelo crer. Tem mudança que a gente não quer, a gente quer, né? Daqui a pouco eu vou viver outra mudança, eu vou ter que fazer isso de novo. Minha mente vai ter que agora ser trabalhada de novo. Eu estou achando maravilhoso. Tem coisa que eu tenho visto isso na minha vida esse ano. Se servir para você, pega. Se não servir, só ouve. Quando eu tenho me acostumado, esse é o ano que assim, quando eu estou me acostumando com algo agora tá ficando agradável, porque é minha personalidade essa. A minha personalidade que é assim, que é até a bagunça, se eu me acostumei com ela, sabe, ó, já acostumei com isso aqui. Ah, não, já sei onde está, já sei como é, é de tal maneira, esse aqui já... Beleza, então vai. Mas esse ano, assim, eu me acostumo com algo, aquilo é mudado. Aquilo é alterado. Aquela circunstância que eu me acostumo, ela é alterada. Ela é removida, ela é tirada. Ah, não, agora está confortável. Assim, opa, não, confortável não, vai romper mais isso. Vai fazer mais isso. Não, tem isso aqui, do jeito que está, deixa. Não deixa, não. Vai fazer isso aqui. E quando vê essa palavra no domingo, porque todo sábado eu sempre trago a palavra do começo, né? A gente volta no princípio da semana. Quando vê essa palavra, e aí ela vem acompanhada dessa, ó. Aqui, ó. Que alguns, não, mas tem coisa que não dá mesmo, não é medo, não é preguiça, não é outra coisa. Então, ó, Marcos 2. Marcos 2. Qual que é o versículo primeiro aí que você separou? É o 1 mesmo? 3? Então, vamos lá. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por... Só fala quem tiver acordado, só. Opa! Até a voz que eu pensei que eu não ia ouvir, eu ouvi, hein? Amém. Por 4 deles. Gostei aí. Amém. Por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus,
pessoal às vezes, né, ouve, não sabe o que está acontecendo, né? Por isso você tem que vir para a igreja. Tem coisa que só quem está aqui que viu, que sabe, né? Não, e tem coisa que, igual a bispa diz, né? Só os sábios entenderão. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Ó, eu penso, tem algo para mim que é comum e eu faço. Mas tem coisa que, de repente, para eu fazer, é outra coisa, ó. Tem gente que é isso aqui. A pessoa, ela quer fazer algumas coisas do jeito dela. Qual é o jeito de algumas pessoas fazer? Eu faço. Eu resolvo. Tem gente que ainda tem, né, algumas fortalezas, né? E quando a gente fala fortaleza, está falando de fortaleza mental. Toda vez que eu falo essa palavra, eu imagino como se fossem torres que estão no meio de um salão maravilhoso. Imagina uma torre no meio de um salão maravilhoso, que podia ser aquele salão, né, livre, sabe, plano, sem nenhum obstáculo. Eu lembro que às vezes a gente ia alugar imóvel, né, para quando a gente, às vezes que a gente foi iniciar um trabalho numa igreja, eu lembro que a bispa, uma das primeiras perguntas que a bispa fazia quando ela não ia e ela queria saber como é que era o local, né? Como é que era a configuração interna do imóvel, uma das primeiras, e às vezes era a primeira pergunta: tem alguma coluna no meio? Porque a coluna no meio de uma igreja, o que vai acontecer? Atrapalha a visão. Então imagina, é um lugar que você perde. Sabe, imagina que você pode colocar cadeiras, igual aqui, né? A gente tem cadeiras aqui, tem lugares, tem onde fica o pessoal lá da transmissão, os obreiros nas paredes. Quando você tem coluna no lugar, quando você tem torres, digamos assim, você vai perder visão, é um espaço perdido, é uma edificação construída que ela não serve para nada ali. Então imagina na tua mente esse tipo de coisa, coluna no meio. Não é uma estrutura essa coluna não, ela é um atrapalho. Está entendendo? Porque ninguém vai construir uma igreja, por exemplo, ninguém vai construir com colunas no meio. Ah, não. Quem pode ver, as igrejas que foram construídas, não as que foram locadas o imóvel depois. Não, vamos construir uma igreja. Não vai ter uma coluna entre onde fica o pregador e as pessoas assistindo. Não tem.
Não pode ter. É isso que é fortaleza. Toda vez que eu falo fortaleza mental, eu imagino uma igreja com uma coluna assim, ó, bem na frente das pessoas. Então, as pessoas elas têm que ficar assim, né, ó. Elas têm que ficar desviando, porque alguém colocou uma coisa ali que não podia. Então, tem gente que tem fortalezas mentais que a pessoa pensa, não, se eu colocar mais alguém, se eu falar com alguém, se eu for humilde e pedir ajuda, depois a glória não vai ser minha, mas você vai ter glória, né? Você vai ter glória, você vai provar de uma coisa boa. Tem uma pessoa, né, que a gente até brinca, não vou falar o nome dela, pode ser que ela não goste, mas às vezes tinha umas coisas que a pessoa fazia nos negócios dela, né? E às vezes ela era questionada, né? E o pensamento dela não está errado. Não está errado. Ela errava numa maneira, mas não está errado o pensamento dela. A pessoa falava o seguinte, olha, às vezes você tem que escolher entre comer um prato de estrume sozinho ou dividir, né, um prato de bolo. Então você vai comer uma fatia. Entendeu? E as outras pessoas vão comer cada uma fatia. O que é melhor? O que é melhor para você aí? Comer o bolo. Dá para comer o bolo sozinho? Não. Mas se dividir, dá para comer o bolo? Então você prefere comer o bolo? Então vamos comer o bolo. Tá aqui, ó. Tem coisa que é a primeira. Eu não consigo, não dá. Então, chega o momento de você fazer isso em grupo, em conjunto. Tem coisas que é a própria Bíblia que diz que a gente deve estar sozinho, fazer sozinho. Mas isso tem a ver com intimidade, né? Eu não tenho intimidade com Deus por meio de uma pessoa. Eu não tenho. Não, eu não tenho. Aí você vai dizer, não, mas eu tô limitado ao meu líder. Não está, não. Tem gente que não teve líder espiritual, mas teve fome. Deus supre a fome da pessoa. O próprio eunuco etíope, lembra dele? Fazendo aquela viagem para Jerusalém. Olha, ele estava lendo lá o livro do profeta Isaías e o desejo, eu quero entender, eu quero esse Deus, eu quero, né? Eu estou indo para Jerusalém para ter uma experiência, porque assim eu escuto falar, esses judeus que lutam, que defendem com essa força, né? A cultura, vamos falar, religiosa deles, eu quero mais disso, mas ele não conhecia Deus, ele não sabia. Então ele estava lá com aquilo que era mais factível, que ele teria acesso daquilo, um livro de um profeta daquele povo. Quem que era o líder dele? O líder espiritual. O doutrinador, o que diz o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que não é proibido, como que Deus ama, perdoa, como Deus é o concessionário. Aliás, o concedente, né? Concessionário somos nós. Ninguém. Fome. Eu quero Deus. Aqui dentro, o que você sabe? Nada, mas eu sei que eu quero isso aqui. Eu quero Deus, eu quero. Felipe, mas como, Senhor? Não, fique em paz, só faz a tua parte, eu te coloco lá. De repente está lá o Felipe, aparece andando do lado da carruagem. Veja, uma carruagem e aparece um apóstolo ali andando. Daqui a pouco esse homem se batiza e a vida dele é mudada. Não, mas se o meu líder espiritual ele não estiver bem com Deus, eu também não tenho como, tá? Não tem como eu ouvir Deus falar comigo, eu ter uma comunhão. Não? Não vou fazer aqui. Mas imagina aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Pequeno Samuel,
dormindo ali. Samuel. Opa, deve ser o Eli que está me chamando. Fala, meu senhor. Pois não? Não te chamei? 3 vezes. E da última, quando ele diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu vou fazer coisas que vai tremer os ouvidos. Quem estava falando com Samuel? Mas o líder dele estava no concerto, estava ali, com a casa dele em ordem, estava assim na presença do Senhor, estava? Não. Casa dele uma bagunça. Ele já tinha perdido o tempo, né? Ele não teve o cuidado de discernir os tempos, o tempo de fazer, o tempo de corrigir, o tempo de parar as coisas, o tempo de iniciar. E por isso Deus deixou de falar com Samuel? Não. Mas tem coisas que é assim, eu preciso, eu busco, como ali no monte. Deus queria intimidade com cada um. O único que topou foi o Moisés. Aqui, esse homem precisava de ajuda, então ele uniu o grupo. É tempo de unir o grupo. Não é tempo de dividir o grupo, é tempo de unir, multiplicar, aumentar. Sabe, é tempo da gente tirar pequenas diferenças. Isso aqui não é assim. Vamos fazer dessa forma. Para isso, todo mundo tem que saber quem é todo mundo. Não pode ter divisão. E uma coisa que gera divisão, que é uma desgraça, é a falsidade. A bispa tem uma frase, que é uma frase que me ensinou muito, porque eu tinha aquele problema de olhar a pessoa, de fazer uma primeira leitura dela, e daquela primeira leitura ela dizer quase que eternamente sobre a pessoa. Isso eu peguei do meu pai. Você vai falar, você tem isso? Eu já tive, hoje já não. Hoje eu já deixo a pessoa ela ir se mostrando e se confirmando. Eu não faço mais uma imagem de uma pessoa pela primeira. A primeira experiência vai se resumir à primeira experiência enquanto a primeira experiência durar. Aí a segunda ela vai construir, então, né? Então deixa ela construir a terceira, a 30ª, a 300ª, enfim. Então, ela diz assim, eu prefiro uma pessoa que deliberadamente ela já tem uma postura, né, diferente, às vezes, do que eu sou, do que eu gosto, mas que ela está ali mostrando que ela é. Né? Tem gente que é difícil o trato. Não tem gente que é difícil? Mas você sabe. Você conhece. A pessoa não nega quem ela é. Ela não se faz. Ela não é uma coisa toda... Então, aí não é falando, por exemplo, na terceira pessoa, mas é o que eu falo. Se tem uma coisa que eu sempre estou ali, ali com aquela intencionalidade. É o que aqui acontece, acontecer em qualquer lugar. O jeito que eu falo aqui é o jeito que eu falo em qualquer lugar. O que é legal aqui é legal em qualquer lugar. O que não é legal aqui não é legal em nenhum lugar. O que vai gerar aqui um aborrecimento vai gerar em qualquer lugar. O que vai gerar uma alegria, o que vai me fazer dar uma risada, é em qualquer lugar. Você vê aqui, não tem como, é o que eu falo, não tem ao vivo, não tem edição. Pelo menos o Jonas ainda não descobriu, né? Perigoso, daqui a pouco ele fala, tem como, tal horário no culto, se acontecer a gente colocar isso, né? Sempre ele dá um jeito de fazer alguma coisa, mas eu sei que não. Então, às vezes você tem aí gente que você não gosta, mas você precisa. Esse é o momento de o quê? Unir.
Não, mas o fulano, ele... Opa! É o que eu tenho. Porque há momentos que a gente tem sobrando e não precisa. A gente aqui está nessa condição, por exemplo. Todos nós aqui, todos que estão aqui nos Estados Unidos, a gente veio da Taquari. Então, a gente, num dia como hoje, quando fecham as cortinas e os membros vão embora da igreja, era assim, se você olhasse nas câmeras da igreja, passasse nos corredores, na nave, o lugar que tinha pouco, tinha 3, 4 pessoas só num setor. Corredor, nave, escolinha, refeitório, estacionamento. 11 horas da manhã do culto do meio-dia hoje, você via 4 só na calçada lá, com um carrinho, lavando e balde. E você que está em São Paulo já vai ouvindo isso, e de repente você está aí falando, o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Nada? Então vai ajudar esse povo lá, entendeu? Vai lá ajudar. Vai lá, de repente eu acho que está calor no Brasil, né? Aqui não. Vai lá então, vai ajudar a lidar com água, lavar, organizar, colocar o estacionamento em ordem, arrumar as cadeiras da nave, que demora, né? É ou não é, Isaac? Arrumar as cadeiras da nave, passar a linha, né? Trazer uma por uma nas fileiras lá. Então, assim, a cena para mim é fresca na mente. Então, tem gente para tudo. Tem gente lá no setor da mídia que vai organizar aquelas 200 mil coisas, que vai conferir coisas para o culto de domingo e tal. E tem gente no louvor ensaiando, termina o culto agora, esse culto aqui, eu lembro que o pessoal já estava na porta 1, porta 2, e aí subia um para pegar um instrumento entre o outro e tal, e começava, e o pessoal do coral, e vai. Aqui, como se diz aqui, cada um é de um jeito. E óbvio que entre nós aqui, a gente sabe o que um é bom e o que cada um não é nada bom. E esse é o momento assim, mas o fulano, nossa, faria isso tão bem. Ele está aqui? Não, né? Então é quem está aqui. Não, a fulano, isso aqui, ela ia pegar, ia resolver, ia fazer, ia cuidar. Nossa, ela tinha uma... Está aqui? Não. Então, eu tenho que saber aqui quem são os 4 que vão pegar a maca comigo. E glória a Deus, que aqui tem os 4 pelo menos, né? É ou não é? Glória a Deus. Porque já pensou se não tivesse 4? Ia ficar pesado, né? Ou então não ia dar para carregar. Porque se fica uma perna solta, de repente fica pensa e cai. Tem coisa que não adianta, a gente quer sozinho. Não, eu quero resolver, eu quero fazer. Não, eu quero do meu jeito. E aí, de novo, não tenha medo. Não, mas vai. Tá bom, então vamos pegar o grupo, vamos montar o grupo, vamos unir o grupo e vamos. Vamos 2 vezes mesmo. Talvez os professores de português de plantão aí, né, que acordaram mais cedo, então, mas você falou vamos e vamos. É isso aí, vamos e vamos. Vamos unir o grupo e vamos. Vamos cada um pegar a sua haste e vamos. Vamos sair do lugar e vamos chegar no lugar? Ok? Pensaram, fizeram um plano, uniram o grupo e foram. Chega lá. A multidão já tinha chegado antes. Porque a gente começa. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Você tem que ver que às vezes tem gente que te ajuda. Tem aqueles que é o grupo que ajuda, mas às vezes tem um grupo maior que atrapalha. Eles não se deram por vencidos. Era para eles.
o grupo maior de pessoas, que nem tem um número aqui, a Bíblia chama de multidão, era o problema. Mas quando o grupo menor decide ser a solução, viver a solução, vai viver, ainda que o grupo que esteja atrapalhando, impedindo, o grupo do contra, o grupo do pessimismo, o grupo das circunstâncias, eu creio, não vai dar por aqui, vai dar por outro lugar. Não deu pela porta, vai pelo telhado. Mas não para. Não fica achando que Deus errou no cálculo. Ah, mas eu cheguei até aqui, não deu tempo de chegar para viver. Não, eu cheguei até aqui. Eu fiz a minha parte. Ah, mas não deu. Opa, se não deu ainda, tem algo mais. Diga, tem algo mais a ser feito. Porque às vezes as pessoas, elas colocaram uma coisa, um plano, né? Elas bolaram uma receita e elas fizeram aquilo que elas se propuseram. Mas aí, no que elas se propuseram, não deu. Então, faça mais. Então, coloca mais força. Então, decida não ir só até a porta, decida agora subir. Mas como a gente tem um paralítico aqui, dá. Se você agora já, neste momento, literalmente, se você já adere a isso, amém, dá para mim também. Eu achei que o limite era chegar até aqui, que eu não tinha como suspender um paralítico. Eu vou suspender um paralítico. E depois eu vou descer um paralítico. Eles fizeram isso. E quando eles fizeram isso, e chegaram até Jesus, só quando eles chegaram até Jesus, porque não basta chegar perto, não basta chegar até a casa, não basta chegar onde tem um impedimento chamado multidão, tem que chegar até Jesus. Quando chegaram até Jesus, a Bíblia diz, vendo a fé que eles tinham, diz para o paralítico, perdoados são os seus pecados. Quer dizer, você chegou até aqui, né? Tá bom, está perdoado. Sabe por quê? Jesus estava dizendo assim, agora sim. Por que agora sim? Tem gente que está precisando de um agora sim. E o que é o agora sim do paralítico e o agora sim para algumas pessoas? Você, para outras coisas, foi longe. Você, quando você quis isso para a tua carne, para o pecado, para prejudicar pessoas, você foi longe. Uma vez uma pessoa me falou uma coisa, né? E óbvio, eu tinha conhecimento da vida dela, por isso que é bom na igreja você ter as pessoas, né? Que você tem ali, conhece, elas te conhecem e tal. E aí alguém vai falar assim, né? Igual alguém me falou assim essa semana. Ah, mas às vezes a gente tem o pastor que a gente conhece, que estou falando de mim mesmo, e aí o pastor é mudado. Como é que fica? Aí mudou. Então agora tem o outro que você vai ter aquela trajetória com ele. Tem a outra que você vai ter a trajetória com ela. E é assim que é. Então a pessoa estava vivendo uma situação tal, e eu disse, olha, vinha, vamos fazer assim, tal trabalho, vamos fazer uma campanha assim, assim. Pessoal, mas tal dia eu vou estar, e assim. Falei, só quero lembrar que nós estamos falando aqui da sua vida. É a sua vida. Se você não vai fazer por você, eu falei, eu vou estar aqui do mesmo jeito, então a escolha é sua. Ah, não, mas é difícil tal. E eu sabia de algo que a pessoa já tinha feito na vida. Eu falei, não, difícil é você ter saído do lugar que você saiu, feito o que você fez, causado o que você causou apenas por vontade própria. Isso sim é difícil. Então,
Eu trouxe o exemplo, nem vou abrir o exemplo mais específico, porque tem coisa bem feia, coisa assim horrenda que a pessoa fez. E eu falei para ela, óbvio, na hora. Mas aqui ele falou, vendo a fé, quer dizer, ali Jesus sabia quem era aquele homem. Ele conhece o pecador. Então, ele sabe as consequências do pecado. Mas Jesus não falou, quando viu aquele homem, Jesus não falou das pernas dele. Jesus falou, perdoado-te são os seus pecados. Por quê? Porque ele veio de longe, enfrentou dificuldade e ele superou as dificuldades para chegar até quem? Você viu aquele homem igual ao Bartimeu? Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser curado. Saiu da boca dele, eu quero ser curado. Ele queria chegar até Jesus. Ele chegou. Quando ele chegou até Jesus, ele foi perdoado. Tem gente que foi longe, gastou dinheiro, mas gastou sem dó. Que viajou, que cruzou, não cruzou só estados, cruzou países, continentes, para a carne, para o pecado, para a imoralidade, para a maldade, para fazer algo assim, não, eu vou me vingar de tal pessoa, eu vou tirar isso de tal pessoa, eu vou matar tal pessoa porque fez isso comigo, com a minha família. Você foi longe. Então agora não se poupa não para Deus. Não, para Deus não. Não dá mais as desculpas que você sabe que são superáveis. É igual eu disse, a partir da semana que vem, segunda, para o povo desse país, agora vai ter culto 6 da manhã. Estou falando aqui, o povo dos Estados Unidos da América. Tem gente que às vezes, mas tem dias que não dá, né? Que a gente vai muito tarde, termina muito tarde, o trânsito, né? Opa, tem gente que fala assim, nossa, que maravilha, o trânsito. Você que está vindo para a inauguração, né? Você que vai vir aqui passar mais dias, desconstrua isso aí que te falaram, viu? Esse negócio que aqui não tem trânsito e tal. Tem trechos aqui, ontem ainda alguém falava, eu para sair de casa e chegar até na igreja, 2 horas. E é trecho assim, você anda às vezes muito, mas tem aquele trecho que para. Trânsito, onde tem rua e tem carro, tem trânsito. Não tem lugar, não, qualquer coisa que acontecer ali, anormal, vai ter trânsito. Então, desconstrua isso, que tem coisa que só acontece em São Paulo. Lugar nenhum mais acontece. Não, acontece também aqui. Então, mas é longe. Aqui agora vai ter às 6, porque agora o nosso horário muda. Então, esse culto que muitas vezes é só para nós aqui, agora vai ser aberto. Então, você que quer, às vezes você está viajando, né? Você está em outro estado aqui, você trabalha com alguma coisa, fica em hotel, às vezes só tem um período da manhã, ou está no caminho para algum aeroporto, né? Ou você pode fazer uma escala e parar aqui, né? Região de Orlando. Então, 6 horas, nós estaremos aqui, com as portas abertas, de segunda a sexta. Porque para aqueles que podiam falar assim, não dá meu horário, né? Porque eu trabalho à noite. Sai do trabalho e vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem buscar Deus, vem cultuar Deus. Não tem não é não, não é difícil. E não é difícil demais. Está aqui, Se esse homem foi longe para o pecado, depois ele superou tudo que ele tinha que superar. A distância, a paralisia, a humildade, ele superou a multidão e chegou até Jesus. E é isso que a gente tem que fazer.
Esse homem chegou até Jesus e ele teve os seus pecados perdoados, ele teve a sua cura, porque ele chegou até Jesus. O povo de Israel não se relacionou com Deus porque teve medo, porque foi superado. Trovão, relâmpago, trombeta, nuvem escura. Esse é um tempo de rompimento, de superação. Quem romper, superar e chegar até Deus. Como que eu vou chegar até Deus? Como é que Deus tem te chamado? Vem para a igreja, para de ser um preguiçoso, para de ficar o tempo que você devia ficar na palavra, ouvindo um culto, a palavra de Deus, dentro da casa de Deus, ficar aí com seus amigos na roda dos escarnecedores, ficar na rede social, ficar assistindo televisão, ficar fazendo aquilo que só agrada e alimenta a tua carne está sendo destruída. Nós estamos hoje no último dia, porque amanhã é só o encerramento. Pega essa palavra para você e faz desse ano o melhor ano da sua vida. Porque Deus não vai fazer desse ano o melhor ano da sua vida sem a sua cooperação. Você deve colocar força. Deve investir nisso. E o que tiver difícil, supera. O que você não conhece, enfrenta. Acredita. Porque você vai ser altamente recompensado por isso. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com a mão no seu coração, pegue o seu propósito aí. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu te agradeço pela palavra de hoje, que não é para hoje, essa palavra é para a nossa vida. Essa palavra é para agora, para esse ano. Essa palavra é para tirar pessoas, meu Deus, da preguiça, do comodismo, da aceitação, da limitação em que se colocaram e aceitaram. O Moisés, no meio de milhões de pessoas, foi o único que teve a fé para passar pela nuvem escura. Que trovões, trombetas, relâmpagos e todo aquele movimento não o impressionou mais do que o impressionava ter comunhão e intimidade com o Senhor. E eu peço, meu Deus, que a comunhão seja o que venha mover o teu povo. O que venha, meu Deus, conduzir o teu povo. Que não seja mais os movimentos, que não sejam, meu Deus, as impossibilidades que venham manter essa pessoa longe, afastada, ou do lado de fora. Porque havia lugar dentro daquela casa para aquele paralítico. E ele ocupou o lugar dele. Às vezes, nós precisamos romper para ocupar o nosso lugar. Nós precisamos subir e depois descer num ponto específico. Nós precisamos superar para ocupar, para chegar onde nós devemos chegar. E eu oro pedindo discernimento para cada pessoa que recebe essa mensagem agora. Para que cada um onde tem que subir, onde tem que superar, onde tem que se levantar, que suba, que cresça, que se levante. Mas que onde tem que descer, Senhor, onde tem que ser humilde, onde tem que se rebaixar, onde tem que ter ali, meu Pai, a atitude de se baixar, que tenha também, que não seja a pessoa da posição, mas que seja a pessoa do Senhor. Que não importa se eu tenho que levantar, suspender, subir, escalar, ou se agora eu tenho que baixar numa corda. Importa é Cristo, importa chegar até o Senhor e permanecer perto do Senhor. Ajuda cada um, meu Deus, que foi longe para o pecado, que foi longe, meu Deus, na maldição, longe na carnalidade, longe
na maldade, na imoralidade, na criminalidade, longe, Senhor, naquilo que só alimenta a carne, que agora tenha disposição, que tenha força e principalmente que seja movido pela fé para ir longe para o Senhor. Que trovões, barulhos, que movimentos, que situações diferentes, meu Deus, não impeçam essa pessoa de chegar até o Senhor. O quanto o Senhor quer ela perto, íntima, o quanto o Senhor a quer, meu Deus, junto do Senhor. Chega de ficar à distância, chega de olhar de longe, chega de ter intermediários. Que cada um busque o Senhor, que encontre o Senhor e que permaneça no Senhor. Eu apresento, meu Deus, mais uma vez os nossos projetos de conquistas. E eu, meu Pai, mais uma vez eu concordo com cada clamor, com cada oração. Eu declaro vitórias, eu declaro bênçãos, eu declaro mudanças, eu declaro, meu Deus, livramentos, eu declaro liberações, eu declaro prosperidades, eu declaro, meu Deus, portas abertas, eu declaro curas, eu declaro a salvação de familiares, eu declaro mudanças para agora, para hoje. Eu declaro liberações esse ano, eu declaro, meu Deus, a tua unção sendo derramada e o jugo sendo quebrado. Que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por cada resposta. Eu te agradeço por cada vitória. Eu te agradeço, meu Deus, por mudanças. Eu te agradeço por viver em 2025 o melhor ano da nossa vida. E que até o último dia desse ano, meu Pai, essa palavra venha, não que ela se cumpra no último dia, mas que até o último dia, que vejamos coisas que nunca vimos, que vivamos coisas que nunca vivemos, que provemos, meu Deus, dessa alegria, desse gosto inigualável, meu Pai, em experiências, em superações, em intimidade, em comunhão, meu Deus, em tudo que vem do Senhor para nós, porque o melhor para nós o Senhor guardou até agora. Aleluia, Senhor. Que o Teu nome seja louvado por cada uma das dádivas que o Senhor já faz e aquelas que seremos surpreendidos de que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço. Muito obrigado. Eu concordo com cada oração e ligo cada uma aqui na terra para que sejam ligadas nos céus em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.